Afinal de contas, quais eram as roupas de Jesus? Como Jesus se vestia? E se ele estivesse no nosso tempo? Será que ele usaria terno e gravata, como os assembleanos utilizam? Ou, como alguns pregos falam por aí, ele usaria bermuda e camiseta porque ele era muito humilde? Bem, eu quero analisar aqui alguns textos que falam sobre Jesus e vamos dar uma ideia melhor sobre como eram as roupas dele. Veja bem, não dá para descrever 100%, na verdade, não dá para descrever nem 50%. Eu quero dar uma ideia apenas de como deveriam ser as roupas de Jesus, né? Apenas para a gente ter essa noção, se ele se vestia mais a rigor, mais culto, ou se ele se vestia mais simples, né? De uma forma mais parecida com as pessoas mais comuns, né? Vamos lá então. O primeiro texto que eu gostaria de falar com vocês é um texto, lógico, que vai nos trazer algo muito claro a respeito das vestes de Jesus. Antes de entrar nele, se você for até o final desse vídeo, considere se inscrever neste canal. Ative o sininho das notificações para que você não perca mais nenhum vídeo que eu postar. E deixe um comentário para mim se você tiver entendido ou se você discordar também não tem problema. Tá certo? Vamos todos aprender juntos da palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero falar com vocês, então, está em Lucas, capítulo 8, versículo 43 em diante, que diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então, esse texto fala que Jesus utilizava um vestido que tinha uma orla. Bem, o que é essa orla? Essa orla era um conjunto de tranças que eram feitas nas pontas dos vestidos, nas pontas das túnicas, por homens religiosos. Então, os judeus religiosos, os judeus praticantes da religião, não eram as pessoas comuns, não eram aqueles do dia a dia, os pescadores, não eram aqueles trabalhadores, não. Eram os judeus religiosos, os praticantes mesmo. Eles utilizavam essas tranças nas suas roupas. Era de costume utilizar isso. Até hoje, os judeus utilizam essas tranças nos seus mantos, né? Os rabinos, os mestres, os professores. E Jesus utilizava essas tranças também na sua roupa, deixando aqui pra gente essa ideia de que Jesus utilizava uma roupa religiosa. Esse não é o único texto que fala sobre essas orlas. Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 36, fala assim: E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Então, as pessoas que estavam seguindo Jesus, e lembre-se, aqui é um outro episódio, e isso é muito importante. Por quê? Porque você não pode entrar na ideia de que, não, Jesus utilizava uma roupa para um determinado momento e uma roupa para outro momento. Não. Era muito difícil naquele tempo as pessoas terem várias roupas, né? Naquele período, naquele tempo, não era como hoje que você ia no shopping e numa C&A da vida e você comprava uma roupa a hora que você quisesse. Hoje você, no seu guarda-roupa, tem muito mais roupa que um judeu tinha durante a vida inteira. Eles não tinham roupas assim, né, para ficar trocando. Não, eles usavam a mesma roupa praticamente todos os dias. Então, Jesus utilizava essa roupa diariamente. Aqui é um outro momento, e as pessoas seguindo Jesus clamavam para que ele deixasse que elas tocassem nas orlas dos seus vestidos, para que elas ficassem curadas. E o texto diz que eles tocando, eles eram curados. Então, Jesus normalmente, costumeiramente, diariamente, utilizava essas roupas religiosas. Era esse padrão de roupa que ele utilizava. Você quer ver outros textos que falam sobre, que nos dão a ideia de que Jesus ele vestia roupas diferentes, né, roupas mais cultas, por assim dizer? Bem, nós temos lá em João capítulo 4, naquele texto que fala da mulher que estava conversando com Jesus, a samaritana, lá no versículo 7, Jesus fala com a mulher, ele diz para ela: dá-me de beber. E no versículo 9, ela diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ora, como essa mulher, apenas Jesus tendo falado com ela, dá-me de beber, como ela descobriu que ele era judeu? Não foi no seu falar, não foi porque ele falava um idioma diferente, não. É por causa da sua roupa. Ela viu a vestimenta de Jesus e o identificou como um judeu. Ah, mas é porque os judeus se vestiam diferente dos outros povos. Não apenas os judeus se vestiam diferentes, mas os judeus mais comuns, aqueles trabalhadores, aqueles que iam pescar, por exemplo, ou que iam para a seara, que iam malhar trigo, que iam cortar, que iam carregar peso, essas pessoas se vestiam de formas mais simples, é óbvio, porque o trabalho exigia isso, mas os judeus religiosos, eles não tinham essa profissão mais árdua, eles se vestiam de uma forma mais culta, porque eram roupas cerimoniais e elas eram propícias para que as pessoas os identificassem. A identificação desses judeus religiosos era importante. Para quê? Para textos como, por exemplo, em Lucas capítulo 4, no versículo 15, que diz assim: e ensinava nas sinagogas
e por todos era louvado. Ora, o texto aqui no capítulo 4 de Lucas, depois que fala do seu batismo, fala que ele ensinava nas sinagogas. Como Jesus ensinava nas sinagogas? Você acha, por acaso, que qualquer pessoa poderia ensinar na sinagoga? Você acha que qualquer pescador, qualquer pessoa comum podia entrar na sinagoga e falar assim, eu quero dar uma palavra aí, eu quero pegar um texto e falar dele. Eu quero fazer uma leitura de um texto de Moisés. Você acha que as pessoas apresentavam diplomas, por exemplo, para dizer que eram mestres? Não. Como as pessoas identificavam quem era o mestre e quem não era o mestre? Por causa da sua vestimenta. Então Jesus entrava nas sinagogas e ensinava porque ele era reconhecido como um mestre. Além daqui do texto de Lucas, que fala que ele entrava nas sinagogas, nós também temos Mateus capítulo 4, versículo 23, que fala: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, outros autores, outros evangelistas, eles vão confirmar a mesma informação. Jesus entrava nas sinagogas, ele percorria de cidade em cidade, e onde ele chegava, ele era aceito nas sinagogas. Por quê? Porque eles reconheciam Jesus como mestre, não por aquilo que ele falava, mas por aquilo que ele vestia. Né? O texto não deixa claro que é isso, mas ele começava a falar nas sinagogas, ele ensinava nas sinagogas. Ele não chegava ensinando fora da sinagoga e era convidado para entrar na sinagoga, não. Ele ensinava na sinagoga. Ele era convidado a falar na sinagoga, ele era permitido que ele falasse na sinagoga, porque eles reconheciam a sua vestimenta e não o seu falar. O seu falar é reconhecido depois. Além desses textos, nós temos também uma evidência muito clara a respeito da vestimenta que ele utilizava, que era como as pessoas o reconheciam como mestre. Como, por exemplo, nós temos em João, no capítulo 1, alguns discípulos estão ouvindo João e Jesus passa por eles. João fala de Jesus e esses discípulos vão atrás. E o texto fala assim, versículo 37 em diante: E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Por que eles chamam Jesus de Rabi, de mestre? Ora, porque Jesus se vestia como um mestre. É óbvio isso, é evidente isso. Ele não falou com eles primeiro. Ah, mas é porque o João falou. João não disse que ele era um mestre. João disse que ele era aquele Cordeiro de Deus. João não chama ele de mestre, chama ele de Cordeiro. Eles reconhecem Jesus como mestre. Por quê? Por causa da sua vestimenta. Lá em Marcos, no capítulo 10, que é um texto que eu gosto demais também, é o texto do jovem de qualidade, o jovem rico, né, no versículo 17, fala assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem vem até Jesus, se ajoelha e o chama de mestre. Por que ele o chama de mestre? Ah, porque ele já ouviu falar de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, Jesus fazia milagres. Ora, ele podia te chamar de muitas outras coisas, de profeta, de santo homem, de homem de Deus, de filho de Davi. Mas ele chama de mestre. Por que mestre? Por causa da vestimenta de Jesus, de mestre. Consegue entender? Está conseguindo acompanhar todo esse raciocínio? Só mais um texto para a gente finalizar aqui, né, essa questão. A gente podia falar muito mais coisa, mas estou tentando ser bem rápido aqui, porque é muita coisa para se falar. Mas um outro texto que é muito importante para a gente entender é aqui no capítulo 19 de João, onde Jesus é crucificado, e aí o texto fala assim, versículo 23, Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Ora, uma túnica que era tecida de cima a baixo, não tinha costura. Por que você acha? Eu comecei falando lá primeiro da dificuldade que era de ter muitas roupas. Né? Os judeus não tinham muitas roupas. Por quê? Porque era muito caro. Você comprar uma roupa era muito caro. Era como comprar um camelo, um carro, alguma coisa assim. Era muito valioso. Por isso eles não tinham muitas roupas. Agora Jesus tinha uma túnica que ela estava tecida unicamente de cima a baixo. Ela não tinha costuras. Quanto você acha que custou essa túnica? Imagina o valor. Por que você acha que eles não quiseram cortá-la, não quiseram rasgá-la? Eles tiraram sorte para ver com quem ficaria com ela inteira. Porque rasgar era prejuízo muito grande. Era uma roupa muito valiosa.
Percebe? Jesus utilizava boas roupas, roupas valiosas, roupas que deixavam claro que ele era um mestre, um homem religioso. Eram roupas caras, eram roupas valiosas e eram roupas religiosas. Jesus se vestia como um religioso da sua época. Ora, Jesus, então, hoje ele vestiria um paletó e gravata? Eu acho muito difícil isso. Por quê? Porque Jesus veio para os judeus. Se ele viesse no tempo de hoje, aonde ele apareceria? Onde ele viria? Ele viria lá em Israel. Ele viria para os judeus e ele se vestiria como um judeu religioso, tá? Então, ele vestiria bem? Ele se vestiria bem. Ele não se vestiria de bermuda e camiseta, como alguns gostam de falar por aí. Não, ele se vestiria bem com um bom judeu religioso, tá? O texto de João, capítulo 1, fala assim que, no versículo 11, diz, veio para que era seu e os seus não receberam. Ele veio para os judeus. Ele teria vindo, se fosse no tempo de hoje, se fosse agora, ele viria lá em Jerusalém e se vestiria como um bom judeu religioso, percebe? Uma outra coisinha aqui, só para a gente finalizar isso aqui, é a questão das cores, né? Jesus se vestiria, como nos desenhos ou alguns filmes colocam, ele teria aquele manto vermelho ou teria aquele manto azul. Bem, naquele tempo, as roupas eram tingidas diferentes do que era hoje. Eram coisas mais naturais. Fora que era, como eu disse, muito caro. Então, imagine como seria difícil tingir uma peça de azul. Azul seria muito difícil ser tingido. Certamente, ele não utilizava uma roupa azul. E vermelho? Vermelho era mais possível, porém, vermelho era uma cor mais clara da realeza, né? Era uma roupa típica, real. Então, lá quando os soldados vestem Jesus com uma capa vermelha para zombar dele, eles estão zombando, dizendo que ele é um rei, né? Colocam a coroa de espinho e a túnica vermelha. Jesus provavelmente, aliás, eu tenho quase que certeza que não, ele não utilizava uma roupa vermelha, tá? Até porque ele utilizava as próprias roupas quando foi preso. Se eles colocaram a túnica vermelha, ele teria colocado as roupas dele próprio, né? E não outra roupa. Como ele não tinha muitas roupas, então não era vermelha também, tá certo? Ele devia usar amarronzado, não sei, uma cor mais comum da época, ok? Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se você discorda, deixa um comentário para mim, com muito respeito. Se você concorda também, deixa, se inscreve, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.